Liderar uma escola bilíngue no interior do Brasil exige visão, coragem e muita paixão pela educação. E nessa edição do Persona Entrevista, a gente vai te apresentar as conquistas, os desafios e as inspirações por trás da Maple Bear. O nosso bate-papo é com Márcia Mariano da Rocha Duarte, uma diretora que transforma realidades e prepara alunos para um futuro global, bilíngue e repleto de possibilidades. Vem com a gente acompanhar essa história. Márcia, a Maple Bear entra no 5º ano. Da construção desse sonho ao deu tudo certo, qual é o teu sentimento? Meu sentimento agora realmente é de realização, porque a gente já entra numa esfera que a gente já vê os resultados nas crianças, né? Então a gente tem as crianças se desenvolvendo daquela maneira que eu idealizei mesmo quando eu iniciei esse projeto, né? Porque eu acho que é sempre legal lembrar que foi um anseio mesmo meu de professora, de saber que as crianças tinham potencial para muito mais, né? Que eu, enquanto professora, podia muito mais. E hoje, quando eu entro na sala de aula, né, e vejo tudo o que acontece dentro de uma sala de aula da Maple Bear e tudo que reflete nas crianças, né, na maneira como eles interagem uns com os outros, na maneira como eles questionam, né, porque a metodologia da Maple Bear tem muito disso, né, esse olhar questionador mesmo, de raciocínio crítico, de investigativo, de que as crianças sejam curiosas. Então, quando eu vejo eles crescendo, né, e tendo esse tipo de comportamento, indo nos lugares, né, hoje a gente tem uma turma que está num passeio, quando eles vão nos passeios, a gente sempre escuta isso das pessoas, né, nossa, tô impressionado com essas perguntas, né, sério que eles têm 7 anos, né, então esses são tipos de coisas assim que fazem a gente ver mesmo que deu tudo certo, mas ao mesmo tempo, né, Grazi, é só o início, porque Sim. A gente tá com eles hoje no 4º ano, mas a gente vai crescer com eles até o ensino médio, né? E aí a gente vê que tem potencial para muito, muito mais. Manter uma escola bilíngue com um padrão internacional como é a Maple Bear é inegável que tenham desafios. Como é que tu faz para vencer eles? São muitos desafios todos os dias, mas ao mesmo tempo a gente está, né, na maior rede de escolas bilíngues do mundo. Então a gente tem muito suporte também, né? Hoje a diretora acadêmica da Maple Bear Brasil, Antonieta Megali, é uma referência em bilinguismo no Brasil, assim, né? Então tudo é muito grande, tudo é muito fundamentado, tudo tem muita estrutura por trás. E isso nos dá muita confiança, né? E eu sempre gosto de dizer, além disso, né, de todo esse suporte de treinamentos, de formação constante. Eu acho que é legal a gente falar até um pouco mais sobre isso depois, porque esse é o grande diferencial da Maple Bear, né? Esse investimento nas pessoas, na capacitação das pessoas que trabalham aqui. Mas eu sempre gosto de dizer que além dessa estrutura que a Maple Bear proporciona pra gente, a gente tá em Santa Maria. E aqui em Santa Maria a gente tem uma das melhores universidades do Brasil, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, é muito difícil encontrar profissionais capacitados? Não é, né? É muito difícil treinar esses profissionais para que eles estejam no nível que a gente espera deles aqui na Maple Bear. Mas ao mesmo tempo a gente já está no 5º ano, né? A gente já entendeu o perfil de profissional que se adapta aqui na escola, não é fácil. Tem que estudar muito, tem que gostar de estudar, tem que ser interessado, tem que querer crescer, né? Então quando a gente encontra essa pessoa que tem essa mentalidade, a gente percebe que só vai. Mas é da característica de vocês não fomentar só que os profissionais estudem, como também oferecer qualificações. Perfeito. Né? É exatamente isso. Então, a Maple Bear tem uma série de treinamentos, né, que acontecem o ano todo de forma online, né, das mais diferentes temáticas que envolvam a educação, né, desde a formação do professor até a formação da gestão, de quem recebe as crianças todos os dias ali na recepção da escola. Então, isso é um treinamento constante. E além disso, e eu acho que esse é o segredo de tudo, a gente recebe os educadores canadenses 2 vezes ao ano, ou 3, né? E eles vêm para cá, passam longos períodos, né, de 2 a 3 semanas, e eles ficam imersos aqui na escola, né, assistindo às aulas, observando, dando feedback para os professores do que melhorar, modelando essas boas práticas, né, do Canadá aqui para o Brasil.
E da mesma forma, os treinadores de língua portuguesa da Maple Bear, né, que vêm aqui para Santa Maria também e ficam longos períodos trabalhando junto com a gente dessa forma, né, trabalhando no feedback, no que a gente pode melhorar. Já tá ótimo, que bom, vamos melhorar ainda mais, né? Então o nosso padrão é alto e a gente está sempre trabalhando para manter esse padrão cada vez mais elevado. E esse é o segredo, eu acho, né, de ter sempre alguém constantemente dentro da sala de aula. Quando eles não estão, quem faz esse papel é a coordenação pedagógica, né? Então a gente tem muita formação em coordenação pedagógica para conseguir acompanhar esses professores e fazer com que eles entreguem na sala de aula todo o potencial que eles têm. Para além, né, desses desafios e dessa formação, a Maple Bear tem uma metodologia de ensino própria. Exatamente. Mas precisa estar se adaptando também à realidade da cidade onde ela está. Como é que vocês fizeram essa construção aqui em Santa Maria? Essa, Grazi, é uma pergunta ótima, né? Porque muitas famílias me perguntam como que fica a cultura brasileira, a cultura gaúcha numa escola canadense. Né? E eu gosto sempre de esclarecer, a gente tem os programas de português e tem os programas de inglês. Então, a Maple Bear é a única escola verdadeiramente bilíngue aqui de Santa Maria, né? Para ser bilíngue, a gente precisa ter uma carga horária de imersão na educação infantil de inglês, então não basta ter uma hora adicional, uma aula de inglês, né? Precisa ser uma imersão mesmo na língua inglesa e no fundamental, algumas disciplinas precisam ser ministradas na língua inglesa. Então aqui, 50% português, 50% inglês, toda a parte no fundamental, a partir do primeiro ano. Toda a parte de humanas, história, geografia, língua portuguesa em português, matemática, ciências, língua inglesa em inglês, porque são disciplinas que têm o mesmo currículo em qualquer lugar do mundo. E no currículo de língua portuguesa, a gente traz muito, né, do Brasil, da nossa região, da nossa cultura. Então, a gente está constantemente falando sobre isso, né, com as crianças, a gente só expande para uma perspectiva global. Então, se a gente estava trabalhando o folclore brasileiro, a gente vai falar sobre o folclore, mas a gente vai expandir, né, e trazer também lendas, personagens de outros lugares do mundo. Então, isso é algo que a gente faz muito aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente fala muito de cultura gaúcha, a gente tem inclusive uma extra classe de cultura gaúcha e a gente, enfim, né, a gente entende que isso essa questão cultural, né, é também um dos diferenciais da escola, né, da gente estar preparando essas crianças para viver em qualquer lugar do mundo. Eu ia comentar sobre os extraclasses, porque a gente, enquanto revista, participa bastante, né, ativamente dos eventos que vocês proporcionam aqui na escola, que servem também para a família integrar com o ambiente do aluno. De onde sai tanta criatividade? A gente ama, né? Estar com as famílias é um dos pilares que a gente preza muito, então a gente está sempre pensando numa maneira de trazer as famílias da escola e também, Grazi, para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, porque como a metodologia é diferente do jeito que a gente aprendeu, é diferente do jeito que a gente estudou, né? Para as famílias é um desafio quando eles não estão conectados e não sabem o que a gente está fazendo, então a gente está sempre inventando alguma coisa para que eles sintam um pouquinho, para que eles participem de uma aula, para que eles participem de um workshop de matemática, por exemplo, né, que a gente teve aqui com a educadora canadense. Ela deu aula para os pais, eles brincaram, se divertiram, né? Então, isso é muito valioso e a gente está sempre conversando. Agora a gente já estava falando sobre a festa junina que está vindo, né? E na nossa reunião, a gente tem uma reunião inicial que é com uma comissão, com a coordenação, com a professora de artes, né? Para a gente ter as ideias iniciais e depois passar para o grande grupo de professores. E a gente ria, porque a gente estava, cara, uma coisa assim, pá! Papum! Então a gente tá sempre, a gente dá risada e nisso a gente vai tendo essas ideias e ampliando cada vez mais isso para que seja legal, para que não seja a mesma coisa todo ano, né? Para que tenha algo de diferente, de estimulante para as nossas famílias. E a gente observa que eles falarem inglês é uma coisa que faz parte do dia a dia da escola, desde os funcionários, quando a gente chega aqui, a maneira como eles nos cumprimentam, nos oferecem o café. Que impacto tu acha que isso tem no dia a dia das crianças dentro de casa?
eu como mãe também, né? Às vezes a gente vive no Brasil, a gente está imerso nessa cultura brasileira e a ideia é que eles vivam um pouquinho como se eles estivessem no Canadá quando eles estão aqui, né? Com essa imersão em inglês. Então, às vezes, como pais, a gente não percebe o tanto que eles se desenvolvem, né? Eu mesma lembro do ano passado, né? Quando eu estava dando carona para a educadora canadense que estava aqui, e a Maria Manuela colocou uma música do filme Descendentes, que traz ali, né, os filhos das princesas, dos príncipes, e daí tinha uma parte que era Off with the Heads, né, cortem as cabeças da rainha de copas, e eu fiquei ali constrangida, né, com aquela música, e comecei, Manu, explica aí, né, um pouco de como é esse filme, da que a música é. Quando eu vejo a Maria Manuela começa a explicar todo o filme, que é super complexo, né, para ela em inglês, assim, e nesse momento que eu realmente tive um choque, meu Deus, né, com 8, 9 anos, os meus alunos, né, de quando eu dava aula de inglês, jamais teriam condições, né, de ter uma interação, assim, com uma pessoa nativa de outra língua que não entende uma palavra de português. Então, eu vejo muito disso pelos relatos que os pais trazem. Nossa, eu fui viajar, ele se virou, ele estava comprando coisa, ele tem 5 anos, né? Então, de que forma isso vai impactar no futuro dessas crianças? Esse tipo de coisa impacta muito, Grazi, porque eles não decoram estruturas, né? Para dizer, hi, what's your name? Nanana, e responder. Eles conseguem conversar, eles conseguem interagir, eles conseguem saber mais da cultura da outra pessoa, de como essa pessoa vive. E a gente vê isso quando a gente recebe eles, a gente coloca às vezes todas as crianças do fundamental aqui e eles fazem perguntas para essa pessoa. Esse tipo de interação que ele vai ter quando ele encontrar essa pessoa fora do ambiente da escola. Mas eu sempre gosto de dizer, para mim hoje, quando né, idealizei tudo isso, eu pensava muito nas habilidades socioemocionais, mas para mim o inglês era muito importante. Agora, nesse estágio que a gente tá, eu vendo tudo que eles fazem dentro da sala de aula, além do inglês, o inglês para mim é um detalhe, né, disso tudo. Porque a grande diferença da Maple Bear é que é legal estudar na Maple Bear, né? As crianças são felizes estudando aqui e isso uma mãe até me trouxe de relato que estava escolhendo a escola. Nossa, eu quis vir conhecer porque todas as crianças que estudam na escola amam a escola e são felizes estudando aí e não é o que eu vejo, né? Eu vejo reclamando, eu não quero ir para a escola, eu não quero... E eu vejo que aqui eles são felizes e eu sinto exatamente isso. Na verdade, comecei a perceber depois que ela me falou, sabe? Quando alguém fala e a gente, nossa, é verdade. E aí é pelo jeito que eles trabalham, né, Grazi? Se a gente observa uma sala de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, a gente não vai ver aquela estrutura de sala de aula, que é todo mundo sentado. O professor é o detentor do conhecimento, a criança é mera espectadora e ela vai copiar, enfim, o que o professor passar. Às vezes ela não vai fazer pergunta, porque ela vai ficar constrangida, isso acontece muito, né? Eu tenho uma menina que entrou no primeiro ano aqui, em maio, e ela disse, 10 minutos de aula, ela olhou para a professora e disse, nossa, aqui a gente pode falar. Né? Então são coisas que impactam muito e não tem como a gente pensar que a gente vai educar uma criança dessa geração, né, sem questionamentos, né? A gente quer os questionamentos, a gente quer ensinar eles a questionarem. Então é isso que acontece na sala de aula da Maple Bear. A gente tem essa metodologia investigativa, então a gente nunca ensina algo para eles sem antes considerar o que eles já sabem sobre o assunto, e eles sabem muito, né? E às vezes eles não sabem, mas eles são instigados, né, por essas perguntas, eles vão pesquisar em casa, eles vão trazer um livro da temática que acharam na casa da avó, enfim. Então a gente vê essa vontade de aprender, né, muito grande neles. E além disso, a gente se baseia muito pelo span de atenção de uma criança. Então, uma criança do primeiro ano, por exemplo, tem 6 anos, 7 anos, ela não vai ficar mais do que 20 minutos fazendo uma atividade. Então, a gente tem essa dinâmica toda pensada nisso para que eles tirem mesmo o melhor proveito, né, do potencial deles dentro da sala de aula. Então, e além disso, eles trabalham em grupo, que é outra coisa que para mim é incrível, né? Quando tu fica sentado atrás do colega, tu não sabe interagir, tu não sabe como conversar, como, né, chegar nesse colega, enfim. Acaba que na hora do intervalo, os conflitos estão ali, né? E a gente tem a oportunidade de que na aula eles se ajudem, né? Eles conversem, eles troquem ideias. Então, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais vai além.
E para mim, né, esses soft skills são os que mais vão impactar no futuro deles. E eles estão crescendo juntos, né? A escola está crescendo e eles estão crescendo junto. Como eu falei antes, o sentimento do deu tudo certo, ele vem junto com uma estabilidade que te proporciona pensar na expansão da escola. Quais são os planos da Maple Bear para o futuro? Então, quando a gente inicia o projeto da Maple Bear, a gente sabe da grandiosidade, né, de tudo. A gente visita escolas que já têm o ciclo completo até o high school, mas viver isso realmente é muito mais intenso, né? Então, agora a gente já se prepara para a nossa primeira expansão. A gente vai dobrar o espaço físico nesses próximos anos. A área construída ainda maior, né, para já contemplar os anos finais do ensino fundamental e começar a pensar em high school. Uma prioridade vão ser os espaços esportivos também, né? Isso é muito importante para a gente. O esporte também ensina muitas habilidades, né, que eles vão levar com eles para o futuro. O esporte de competição. Então a gente quer estimular tudo isso e a gente precisa de uma estrutura mais completa nesse sentido. Então essa próxima expansão que vai ser enorme, né? A gente prioriza isso, né? Espaços de aprendizagem para as crianças crescerem aqui e também espaços de lazer, né? Não só para lazer, mas para competição mesmo. A dupla certificação é o carro-chefe da escola. A gente não pode deixar de destacar ela. O que ela é e o que ela proporciona para os alunos no futuro? Eles estão estudando aqui, né? E quando eles terminarem, a gente tem o pareamento do currículo com o governo do Canadá, né? A gente tem um convênio, a Maple Bear tem um convênio e a gente conseguiu parear esse currículo. Então, algumas disciplinas do ensino médio eles fazem diretamente, né? Com os créditos canadenses, algumas aqui, e a gente conseguiu parear isso para que quando eles terminarem o ensino médio, eles tenham essa dupla certificação, tanto o certificado de conclusão brasileiro quanto o canadense. E isso abre portas para eles não só no Canadá, né, mas em qualquer lugar do mundo que eles queiram estudar no futuro. Então, e eu gosto sempre de dizer, a Maple Bear prepara os alunos para serem bem-sucedidos aqui, né, no Brasil, ou no Canadá. A excelência no aprendizado é o nosso carro-chefe, com certeza, né? Essa questão de estimular cada um na sua individualidade ao seu máximo potencial. Então, agora a gente teve, por exemplo, no final do ano passado, a Maple Bear foi uma das 12 nota 1000 da redação do Brasil inteiro, do Enem, né? Então, a gente já vê também esses resultados acontecendo de forma cada vez mais consolidada. Por quê? O aluno chega no ensino médio, antes disso, né, nos anos finais do ensino fundamental, e a gente tem o trabalho de tutoria e counseling. Então, a gente vai acompanhando esse aluno para saber o plano desse aluno, onde é que ele quer estudar, porque dependendo do que ele quer para o futuro dele, as trilhas de aprendizagem e de estudo vão ser completamente diferentes e ele precisa estar pronto, né, para qualquer cenário. Por exemplo, se for estudar nos Estados Unidos, ele precisa trabalhar muito mais num portfólio, né, do que simplesmente apenas nas notas. Então, a gente vai acompanhando, né, todo o processo de amadurecimento deles para que eles estejam preparados para o futuro que eles escolherem. Eu acho que isso é muito importante, né? Permitir com que eles tenham essa possibilidade de escolher e não simplesmente ir aonde eles conseguirão. Né? E a Márcia, que idealizou esse projeto inovador, se sente realizada? Eu me sinto realizada, com certeza, né? E quando eu vejo eles, né, dessa maneira, e sabendo ainda do potencial, do quanto eles podem ir além, nossa, né? Mas vamos conversar daqui a uns anos também, quando a gente estiver com high school, porque eu tenho certeza que o sentimento transborda ainda mais, né? De ver eles realizando tudo que eles podem. E para comprovar que a metodologia da Maple Bear tá dando super certo aqui na cidade, a gente convidou 3 alunas que vão bater um papo comigo e com a teacher Márcia. Hi, girls! Hi! Sofia, o que tu mais gosta aqui na escola?
What I like the most is that the limit is the sky. No matter the way that you think or what do you think, here your thoughts are always welcome. E Bibi, como são os professores aqui da escola? The teachers, they teach like so cool because we learn like playing. Manu, e para as crianças que estão pensando em vir estudar aqui na Maple Bear, o que tu diria para elas? If I was you, I ask right now for your parents because the Maple Bear are so different to the other schools. Come to Maple Bear, it's so cool. Em uma palavra, o que a Maple Bear representa para ti? I think that is international. Para ti, Bibi. Bilingual. E tu? Tu gosta de estudar aqui? Yes, of course. E você, Bibi? Two. I love to study here.